Se eu ganhasse um centavo para cada livro do Bernard Cornwell que eu já li, eu teria mais ou menos uns 20 centavos. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu vou falar de um dos meus livros prediletos de ficção histórica. E talvez, provavelmente, quem é o meu autor predileto de ficção histórica. Bernard Cornwell, e o livro é Azincourt. Muita gente não acha esse um dos melhores livros dele, na verdade colocam bem baixo na lista, mas eu acredito que ele tem muitos elementos para ser o melhor livro do Bernard Cornwell. Talvez não o melhor, mas um dos melhores com certeza. O Bernard Cornwell ele é um autor que eu reclamo muito, mas provavelmente ele entra no meu top 5 de autores prediletos, assim, de todo tipo de livro. Ele é um cara um pouco repetitivo às vezes, e ele gosta sempre das mesmas coisas, porque ele só escreve ficção histórica militar. Ele tem alguns pontinhos fora da curva, mas em geral é ficção histórica militar mesmo, assim, o negócio dele. Ele é bem afeiçoado a séries bem longas. A série Sharp dele, acho que tem uns 22 livros, que é a história de um soldado inglês durante as Guerras Napoleônicas. A série que eu acho que talvez seja de maior sucesso dele, que é a Crônicas Saxônicas, ela já está no seu 10º livro. E pelo jeito vai ter mais ainda. O Azincourt foi escrito pelo Bernard Cornwell em 2008 e ele foi lançado pela Record, ou Record, eu não sei como se fala o nome da editora, eu acho que é Record. Ele foi lançado pela Record em 2009, logo em seguida. Inclusive a Record, em matéria de Bernard Cornwell, eles lançam bem os livros dele. Talvez só o Sharp, que eles estão um pouco atrás aí, eles estão acho que no 11º, 12º, mas fora isso, os livros novos Crônicas Saxônicas, todos os outros já saíram. Quer dizer, não todos os outros, mas já saíram uma boa parte dos livros dele. E olha que ele tem muito livro. Eu não vou falar ainda sobre o tradutor do Azincourt. O tradutor ele é o Alves Calado, mas eu vou falar depois sobre a tradução do Azincourt, que é um tópico à parte, praticamente. O Azincourt ele conta a história de um arqueiro inglês durante a Guerra dos 100 Anos. O nome desse arqueiro é Tom Hook. Inclusive você vai encontrar muitos paralelos entre esse livro e a trilogia A Busca do Graal. Essa aqui, ó, que também se passa durante a Guerra dos 100 Anos, e também o personagem principal é um arqueiro, e ele chama Thomas de Hookton, enquanto o do Azincourt ele se chama Tom Hook. Então, bem parecido. E o estilo narrativo, etc., também. Mas o Azincourt ele é meu predileto porque ele é um livro que o pessoal chama de one shot, ele é um livro autossuficiente, ele é uma história fechada em um livro só. Ele conta a história do Tom Hook em algumas batalhas, em cercos, etc., mas ele culmina o ápice do livro é a Batalha de Azincourt, que foi uma grande batalha entre ingleses e franceses durante a Guerra dos 100 Anos, em que os ingleses venceram, mesmo estando em uma minoria bem baixa, estando cansados, detonados, muitos soldados doentes, e mesmo assim eles venceram. Então, essa é uma batalha muito famosa por causa disso. E eles venceram, principalmente graças aos arqueiros ingleses. Bernard Cornwell é um cara que eu tenho muita coisa para reclamar dele, e ao mesmo tempo eu amo os livros dele, então é uma coisa ambígua e bizarra, uma relação que eu tenho com ele. Talvez o meu problema tenha sido que eu li muitos livros dele. E por isso eu gosto desse livro, porque ele foge de muitos temas que existem em outros livros. Um grande problema que eu acho que tem em outros livros dele é que sempre os personagens principais deles são muito competentes, são muito efetivos, são muito bons em tudo. E eles acabam sendo tipo, pessoas melhores e personagens melhores, mais competentes do que figuras históricas que eram notoriamente competentes naquelas áreas de atuação e etc. Então, por exemplo, nas Crônicas de Arthur, Darvel, ele é melhor do que o Rei Arthur, que era para ser o cara ferradão, assim, o máximo. Mesma coisa no Crônicas Saxônicas, que o Uhtred, ele é um cara melhor do que o Alfredo, que foi um rei icônico e muito importante. E ele acaba sendo o cara que resolve tudo para Alfredo. E no Azincourt não tem essa. O Tom, ele é um arqueiro bem perrapado, assim, o cara bem na lama. E ao contrário dos outros personagens do Bernard Cornwell, que em geral são altamente instruídos, eles são guerreiros, mas eles sempre são instruídos, todos eles são alfabetizados, e todos eles são extremamente céticos com figuras de autoridade, com religião. Eu acho que geralmente isso reflete a opinião do Bernard Cornwell. E nesse livro, o Tom Hook, ele não é nada disso. Ele é um cara pio, ele é um homem de fé, ele tem visões com os santos, e ele acredita que os gêmeos de santos são protetores dele. E não só isso, ele também é um cara analfabeto, que é o padrão, que é o comum para a época. Ele não sabia escrever e ler, isso aí. Que soldado sabia escrever e ler? Quase nenhum. Isso era coisa de nobre, coisa do clero, sabe? Da igreja. Mas
Todos os outros personagens do Bernard Cornwell dessas épocas aí sabem ler e escrever, porque eles foram instruídos por algum padre ou alguma coisa assim. Mas o Tom, ele é um cara, assim, meio ignorante, assim, pra época. Ele é só um arqueiro. O que ele sabe é manejar um arco e flecha na luta e lutar pra caramba. Por isso ele é uma história muito mais realista. Eu me sinto muito mais imerso na história dessa forma. Ele me tira, às vezes, da imersão em outras histórias, quando ele tem um personagem tão destoante pra época. E nesse caso não, nesse caso ele tem um personagem que eu acho que é extremamente adequado para a época, assim, que se encaixa muito bem. E a história é empolgante, e as batalhas, nossa, o Bernard Cornwell ele descreve batalha como ninguém. Não só por aquele lado visceral, que muita gente acaba transformando numa coisa meio vulgar, mas ele tem uma escrita que te leva para o campo de batalha, assim, e você fala, putz, isso deve ser a realidade mesmo, assim, com sangue, fezes, coisas horríveis e gente gritando de dor, porque a batalha não é uma coisa tão gloriosa quanto se faz parecer. Apesar de que ele pende bastante pro lado glorioso da batalha, mas nesse caso ele vai bem pro lado cruel, assim, e terrível da batalha. Na verdade, o Azincourt, eu tenho muita coisa pra falar dele. Eu até fiz um podcast já sobre ele, que tem mais de 1 hora. Então, não dá pra resumir bem. O que eu tô falando aqui é só uma dica. Se você for ler um livro do Bernard Cornwell, se você quiser conhecer o autor, leia Azincourt. Eu acho que é um livro único que mostra bem como são as séries dele. Porque os outros livros únicos dele fogem um pouco do estilo. O Condenado ele é um livro um pouco de investigação. Stonehenge ele é um livro que tem a ver com construções e esforço. O Stonehenge para mim ele é um livro que tem um pouco mais de cara do Ken Follett. Já o Azincourt, ele é a cara do Bernard Cornwell, é a cara das séries dele, mas é um livro só. Então, se você não quer começar uma série que de repente você tem medo que não vai gostar, leia o Azincourt e vê se você gosta. Inclusive, ele, na mesma temática da Busca do Grau, eu acho que ele é melhor do que os livros do Arqueiro. E olha que eu gosto bastante dos livros do Arqueiro. Mas o Azincourt é um dos meus prediletos do Bernard Cornwell, com certeza. Vale a pena conhecer. Bernard Cornwell é um puto escritor de ficção histórica. Eu ia falar da tradução. O Bernard Cornwell ele é um cara que no inglês ele não é tão legal assim de ler. E eu acho que os tradutores aqui do Brasil, no caso desse livro, O Alvo Escalado, fazem uma mágica com ele, assim, porque o Bernard Cornwell ele é um cara que às vezes ele repete bastante, ele repete muitas palavras. E quando isso passa pela tradução, a tradução filtra isso. Então fica muito mais criativo, fica uma prosa melhor, mais agradável. Você não percebe aquela repetição. Ele não é aquele cara que repete assim, com a intenção de usar a palavra com diferentes significados, como, por exemplo, Robert Howard fazia muito. Ele repete porque ele repete mesmo. Eu acho que é porque ele escreve demais e é o padrão dele de escrita. O Bernard Cornwell é um cara que escreve profissionalmente. Ele acorda e escreve das 8 da manhã até 5 da tarde todo dia. Ele leva isso como uma profissão mesmo. Então, às vezes, ele fica com alguns vícios, assim. Apesar dele ser um excelente tradutor, ele vai ter um pouco desses vícios. Já quando isso passa pela tradução, a tradução melhora. Então, ele é um cara que se beneficia pra caramba da tradução. Eu até acho que, na verdade, eu já falei outras vezes, os tradutores, eles são os caras que têm muita influência, são muito importantes para tudo isso, para os livros. E esse é mais um exemplo de que os tradutores tornam o livro original melhor aqui no Brasil. Tem tradutor, lógico, que ele vai fazer um trabalho que não vai ser tão bom, vai perder a origem, não tem jeito. Em muitas situações vai ser um beco sem saída. Mas nesse caso, é ótimo. É muito legal. Essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.